Deus, e sendo uma pessoa, ele está passeando aqui pelo meio desse terreno. Está escrito. E também está escrito, bem na continuidade, que isso está no livro que essa igreja possui, intitulado Evangelíssimo, páginas 606 e 617. Na página 617 diz assim: o príncipe das potestades do mal, o príncipe, Deus, chefe. Aqui está dizendo que ele só é subjugado pelo poder da terceira pessoa da unidade, o Espírito Santo. Irmãos, em breve, não está longe. Quando vejo isso, me arrepio. O Espírito Santo será retirado da terra. E o príncipe deste mundo, o príncipe da potestade do mal, com todos os seus anjos, seus milhares, milhões, bilhões de anjos, vai estar solto para eles fazer o que eles quiserem. Gente, você já parou para pensar nisso? Isso é muito sério, é grave isso. Porque o poder do Espírito Santo agindo hoje, estão vendo aí a bagaceira que ele está aplicando, matando, isso, matando, destruindo, roubando. É uma coisa que ele sabe fazer, é matar, roubar e destruir, só isso. Mas ele está sendo controlado por esta pessoa magnífica, maravilhosa. Mas ele será retirado, irmão, do mundo, retirado do ímpio, retirado do perdido, mas ele, o Espírito Santo continuará, os salvos, estará conosco, nos mantendo com o pão, com a água, com a proteção. Puxa vida, viu? É lindo isso, irmãos, viu? Agora veja bem. Aqui diz assim: há nas Escrituras algumas coisas difíceis de entender, e que, segundo diz o apóstolo Pedro, os indoutos, os inconstantes, torcem para a sua própria perdição. Olha bem, nós não podemos explicar nesta vida o sentido de toda a passagem da Escritura. Não há porém, não há pontos vitais da verdade prática que fiquem envoltas em mistério. Paulo diz que os indoutos inconstantes, diz que eles torcem. Eles não entendem, então eles torcem a palavra de Deus. Eles torcem. Veja bem, eles torcem. Porque tem ponto da Escritura difícil de entender. Essa mesmo do Espírito Santo é difícil de entender. Nós podemos até juntar versículos, juntar textos e querer tentar dar uma explicação. Mas não tem explicação. O pouquinho que eu sei do Espírito Santo, o pouquinho que eu sei, que eu aceito,
é que tanto Ele é Deus, e também Ele é uma pessoa. Deus, uma pessoa. A Bíblia diz que até tem ciúme de nós. Às vezes nós desviando, às vezes nós dando lugar a outras coisas. Enche de si. Ele tem tristeza. Não entristeçais o vosso espírito, o Espírito de Deus, os quais foram selados para o dia da redenção. Quer dizer que o Espírito Santo é o selo da nossa salvação, o que garante a nossa salvação. Olha que legal. Ele intercede por nós, a Bíblia chega a dizer que ele intercede com gemidos inexprimíveis. Não sabe pedir como convém, não sabemos orar, mas o Espírito Santo ora conosco, intercede por nós. Porque nós pedimos coisas, irmãos, para Deus, que se caso Deus desse, seria a nossa ruína, seria a nossa desgraça. Então o Espírito Santo tira de lá, fala para ele, gritando nós aí. Uma certa vez, presta atenção, trouxeram um sujeito à presença de Jesus. Ele era gago, era surdo, interessante que Jesus usou uma técnica. Ele não usou mais linguagem nenhuma. Nós sabemos que ele tocou em cadáver, nós sabemos que ele tocou em leproso, mas com esse sujeito Jesus usou, olha bem o que diz que ali. Jesus enfiou o dedo na goela dele, na garganta dele. Aí ele passou a falar. Enfiou o dedo nos ouvidos. Ele passou a ouvir. Louvar o Senhor. E os judeus, aquela turma que vivia acompanhando Jesus ali por perto, eles disseram assim, pensaram, não falaram, eles só pensaram, que ele estava fazendo aquelas obras imbuído do poder de Beelzebul e Satanás. E Jesus falou para eles, disse assim, está escrito, Jesus conhecendo o pensamento deles, olha, Jesus a Deus é também homem. Você sabe explicar isso? Então não tenta torcer isso, nem para um lado nem para o outro. Ele era 100% Deus e 100% homem. Que aqui diz que ele, conhecendo o pensamento daquele povo, conhecendo o pensamento, quem conhece o pensamento é só Deus, irmãos. Só Deus. Interessante que o diabo não conhece nossos pensamentos. Misericórdia já conhece. Olha que você está maquinando coisa que não presta aí, falando coisa que não deve, está entendendo? Se soubesse, que a vista está só lá na sua massa, lá, né? Matutando, né? Imagina você se ele soubesse. Mas pelos anos que ele tem de trabalho, pela perspicaz dele, você está entendendo? A experiência dele. Tem 6.000 anos que ele trabalha com esta matéria. 6.000 anos. Ele te conhece, você. Te conhece, você. Mas pensamento ele não conhece. Os anjos de Deus deu esse privilégio para eles. Eles conhecem nossos pensamentos. Os anjos de Deus. Isso está no livro intitulado Testemunho Secreto, volume 1, página 24. Lá está escrito que os anjos de Deus conhecem nossos pensamentos. A Serva do Senhor escreveu assim: eu vi anjos de Deus com
com balança nas mãos, pesando os pensamentos do povo de Deus. Então eles conhecem. Então eles conhecem nossos pensamentos. Tristeza, né? Quantos pensamentos errados, anjo. Tem que contemplar isso, tem que ver isso, tem que anotar isto. Viu? Anotar. Eu vi anjo com balança nas mãos, fechando os pensamentos do povo de Deus, especialmente dos jovens. Diz que num prato era colocado coisas que prestam e no outro coisa que não presta. Nossa, então aquele prato que recebia os maus pensamentos, as coisas que não prestam, diz, fui lá no fundo do poço. Testemunho Xareto, volume 1, Escola Espiritual 24. O título está lá, Anjos de Deus com balança. Aí foi quando Jesus falou para eles, olha vocês agora pegaram pesado. Vocês estão atribuindo a obra de Deus a Beelzebul. Beelzebul. A obra de Deus é Beelzebul. Então, esse tipo de pecado aí não tem perdão. Não tem perdão. Está escrito lá. Esse pecado não é perdoado, nem nesse mundo e nem no mundo vindouro. É um pecado eterno. Procura o livro de Marcos, capítulo 5, fazendo um favor. Procurei na sua Bíblia. Marcos. Estou procurando 5. Marcos 28. Aqui está. Igual, não é assim. 3, 28. Viu o que diz? Presta atenção. Eu afirmo a vocês a verdade. Qualquer pecado, qualquer blasfêmia do homem pode ser perdoado. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo nunca será perdoada. É um pecado eterno. Que coisa séria, hein? Que problema que aqueles homens mudaram naquela manhã, sei lá que horas que manhã meio perguntar. Eu sei que foi ele que surgiu esse texto. Jesus, olha, pecado contra o Filho libertando, vai ter. Mas quem pecar contra o Espírito Santo não tem perdão. Então, pecado contra o Espírito Santo, irmãos, é você atribuir tanta coisa boa que Deus já fez para você. E agora você atribui isso ao demônio de Deus. Não sei se eu já contei para vocês aqui, eu estava lá eu fiz muitas igrejas no Pará. Fui para lugar mais grande, no Pará, aí fui para Belém, fui para vários lugares. Mas eu fui para uma igreja, numa roça. Poucas cidades e havia uma igreja tão bonita. Uma igreja com todos lindos.
caprichar. E quando eu cheguei ali, alguém disse pra gente, pronto, a gente, rapaz, nós tínhamos um bom número de pessoas aqui. Um bom número. Mas um sujeito aqui, que foi ancião aqui, muitos anos aqui mesmo, mais de 20 anos, de repente mudou a casaca, botaram na cabeça dele aí, que o Espírito Santo não é Deus, que o Espírito Santo é demônio, e que só Jeová é Jesus Cristo. E ele saiu daqui. E ela arrastou com ele 30 membros. Você viu uma igreja, muito difícil tirar 30 membros aqui, fica ralinho aqui, não fica? Aí a gente queria que, se eu fosse lá fazer uma visitinha, eu, como já conheço, como eu já sei essa situação de liderar, conheço isso aqui, falei, não, irmãos, eu não vou visitar esse senhor. Ah, irmão, você foi região aqui mais de 20 anos, ele conhece tudo, vou fazer o que lá? Talvez um dia ele volta. Mas quando chegou Chábua, interessante que ele tirou essas 30 pessoas, mas a esposa dele ele não tirou. Não tirou a mulher dele. Viu que coisa? No sábado dela procurou. Não sei se já me dá o show para ficar. Ele deixou claro que eu não falo. Não presta mesmo. Mas vai lá, irmãos, eu não saí da igreja. Não fazer uma visita. Não vou sair. Só Deus sabe que eu já passei por isso, eu vivi passado. Fiz, analisei, olhava para ele, pensava a situação que é longe. Eu sou daqui, uma distância, muito de vossa bênção. Tá bom, eu vou lá. Mas eu sabia que ele não tinha futuro. E não tem, viu, Senhor? Não tem futuro, viu? Não tem futuro. É trabalho perdido. É trabalho perdido. A Bíblia diz que é melhor essas pessoas nunca tivessem conhecido nada, porque depois de conhecer, virar as costas dos santos mandamentos de Deus. Pedro chega a comparar eles com um cachorro que volta a comer o seu próprio vômito. E compara eles com um porco, com uma porca lavada, bonitinho, e depois volta com uma lamaçal de novo. Isso está em 2 Pedro, capítulo 2, verso 20 a 22. Você diz tudo. Por amor àquela senhora. Cheguei, ô irmão, mas o senhor disse esse homem, irmão, o senhor ia amar esse homem como nós. Um moço grandão, bonito, sábio, fortão. Fui chegando sem mais, sem medo. Só olha, irmão, cheguei o senhor aqui. Eu tenho algo para mostrar para o senhor. Olha, senhor, uma coisa. Sem não uma palavra, sem nada. Eu tenho algo para mostrar para o senhor. E eu fui bem duro com ele, disse, mas eu não quero ver nada disso. Já está arrumado, sabe? Desgraçou com a igreja, arrancou 30 pessoas de lá, ainda está querendo arrancar mais ainda. Agora quer arrancar eu, o missionário, fazer duas semanas, tem Deus é mais. Não, porque meu amigo, deixa eu falar do senhor. Eu, na verdade, não vim aqui para ver nada. Eu vim aqui fazer uma visitinha para o senhor, para me ligar para ele. Vim lá na igreja,
igreja, né? Ela está firme, mas ela vai sair. Olha, pelo visto, acho que não, viu? Parece que não. Olha, mas eu sou cheio de ver, caminhou para a televisão, ligou a televisão, que o negócio já ficava muito chato. Lá não deveria, mas o senhor pode desligar. Se o senhor não desligar, eu estou indo embora. Aí a senhora viu aquele negócio lá na sala, as palavras dele, rapaz, demônio tomou conta mesmo da sua cabeça. Esse homem não veio para ver isso não, rapaz. Esse homem veio para visitar nós, fazer uma oração aqui nessa casa, desse lado carregado aqui. Eu veio, e não está indo embora. E eu peguei minha levada, minha bolsa, pendurei as pessoas, tudo embora. Mas eu saí dali numa paixão, senhor. Você sabe que você gosta de um amigo? Você gosta dele? Eu gostei dele. Não é possível uma coisa dessa. Lógico. Nós não orávamos. E aí, estava na fazenda. Quando chegasse a madrugada, um varandão, só daquele silêncio, só cantando, nada disso. Eu coloquei em primeiro lugar, para não correr o risco de eu esquecer. Tá? Me ajoelhei. Rapaz, uma voz idêntica que Deus dos que ouvi, me chamou pelo nome, disse Matias. Estou ajoelhado, sentei, as curvas das pernas, aí veio. Não ora por este homem. Então, e aí? Que a mínima coisa que nós possamos fazer no nosso semelhante é orar. Paulo disse, é dever de todos os homens orar por todos os homens. Ele ainda diz ainda, orar com as mãos erguidas, com as mãos para cima, mãos sem sangue, mãos sem mágoas, mãos sem ódio, mãos limpas, sem raiva. Aí fiquei ali, perdi o rebolado, como se diz. Aí aprumei de novo, cavei na parada. Aí orei, segui com as minhas orações. Nós temos um caso aqui também. Aqui, nós temos aqui uma outra história. O sujeito profetiza para que orasse para ele, pediu, insistiu. Eu acho que para se livrar dele, falou, olha, eu não vou orar para o senhor aqui da igreja. Eu vou lá para o lugar onde eu estou hospedado. E eu vou te apresentar o senhor nessa noite e amanhã o senhor vai chamar. Foi de madrugada, veio a palavra para ele. Não ora para este homem. Não ore por ele. E se um comete o pecado desde a infância dele, e nunca rompeu com ele, não ore. Irmãos, espero isso. Mas o Espírito Santo, irmão, ele quer estar conosco até o fim. E ele é maravilhoso. Se não for cheio, você não estaria aqui nessa noite. Se não for cheio, você não tem Bíblia. É pesadelo na sua mente, um atrás do outro, é doído. Sofrimento. E Deus abençoe você.
Peça a Deus para que essa pessoa maravilhosa esteja contigo. Cuidado para você não chamar o que Deus já fez por você de obra do demônio. Uma coisa que ele falou que eu me estremeci. Ele disse assim: eu fiquei 20 anos nessa igreja servindo Satanás, chamado Espírito do Chão. Sabe, quando ele disse isso, eu não é possível, brincadeira. Não foi por isso que Deus disse: olha, eu queria orar por ele ainda, eu quero orar por ele, Senhor, eu gostei dele. Quero orar por ele, uma pipoca. Como é que você pode agir dessa? Como? Acabou 20 anos servindo Satanás. Mas a gente tem deixado de dizer a Deus que eu não vou orar para ele, mas eu saí daqui com uma sequeira numa cana para orar para ele. Eu falei assim: eu vou orar para ele, porque eu gostei dele. Um fortão, os braços assim, um bonito, sabe? Entendeu? Paraense, né? 1,80 de altura. Muito mais bonito que o Tchone. Apaixonei com o homem. Falei: vou orar para esse homem até morrer, sabe? Deus não deixou orar nem uma vez. Então, toma cuidado. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. O 155. O 155, Rogério, meu querido. Antigo, meu filho, esquece desses nomes. É um antigo. Vamos ficar no pé? Amanhã nós ensaiamos de novo. Continuar, né?
Divino Espírito Santo, não se afasta de nós. Fica conosco, Senhor. Fica com a tua igreja. Muito obrigado, Deus, por estar aqui na tua presença. Estou sentindo, Pai, que eu vou viajar ainda, vou atender a igreja. Muito obrigado, Pai. Traga nossa cunhada de volta, traga meus filhos. Nós pedimos no sagrado nome